começa com bons produtos quando você é um bebê. Hoje existe um arsenal de coisas para um bebê vir com uma pele saudável. Depois você cresce, adolesce, aí começa a idade principal de cuidar. Existem estudos que mostram que a queimadura solar, principalmente na fase da adolescência e da infância, existe o risco da formação do câncer de pele e também do envelhecimento. Os primeiros 18 anos de sol que a gente pega são realmente, vamos dizer assim, muito importantes, são bem valorizados. Se a pessoa sofreu assim queimaduras, aqueles queimões de descamar a pele, de ficar vermelho, de fazer bolha, aumenta o risco de ter câncer de pele em mais de 70%. Então, esses primeiros anos são vitais. Os primeiros 18 anos, se tu cuidar bastante, vai diminuir muito a incidência de ter um câncer de pele. Mas isso não significa que depois dos 18 anos de idade a pessoa possa se jogar no sol. A partir dos 18 anos até os 25, os cuidados são proteção solar, um bom cosmético que você pode ir a um dermatologista e conseguir de acordo com a tua textura, se oleosa, se seca, se sensível ou não. Mas a proteção solar ela é fundamental. Que normalmente é uma pele mais oleosa, com uma tendência a uma oleosidade maior, com tendência a acne, e por isso deve ser procurado um tipo de sabonete ideal para o tipo dela. Uso de fotoprotetor, também o fotoprotetor que seja utilizado de uma maneira a não desenvolver oleosidade, seja que tenha um toque seco, de preferência que tenha um filtro com cor, porque a cor, o pigmento do filtro, no caso para as meninas, vai ajudar a prevenir a formação de manchas, porque ele combate a luz visível, o que é uma coisa muito importante e nova que nós temos hoje em dia. E é importante sempre retirar a maquiagem, isso é uma coisa fundamental. Além disso, a gente sabe que nessa época é muito comum o hábito de fumar. O cigarro ele produz uma substância que se chama óxido nítrico e dentro da circulação não só do nosso corpo, mas também da pele e determina a formação de vasoconstrição. Então os nutrientes não conseguem chegar direitinho na pele e por causa disso a gente tem uma diminuição da circulação e também da cicatrização da pele. Por causa disso a gente envelhece muito mais rápido. Então todos esses trabalhos modernos, o que tange, no que fala sobre o envelhecimento da pele, começando lá dos seus 20 anos, até idades mais avançadas, 70, 80, 90 anos, basicamente nós temos que atuar nestes três quesitos. Questão do cigarro, certamente então não ter nenhum tipo de exposição ao cigarro. Sol, nos protegermos da forma mais certa possível, protetores solares, fatores adequados e já nas fases iniciais da vida. E a questão da hidratação da pele também comprovadamente eficaz no que se refere ao envelhecimento adequado da pele. Quanto melhora a hidratação, consequentemente a elasticidade da pele, melhor esta pele vai envelhecer. A gente sabe que esse envelhecimento na pele pode ser dividido por fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. Os fatores intrínsecos são aqueles que são formados internamente, então principalmente a idade cronológica. A gente considera também os fatores genéticos que são importantes e as alterações hormonais que acontecem normalmente são os fatores intrínsecos que nós conhecemos. E os extrínsecos, então, a poluição, o tabagismo, a má alimentação, o estresse, mas principalmente a radiação ultravioleta. Em relação ao sol, é na tua infância. A célula é lesada lá na infância quando você não usa filtro solar. Não usou filtro solar, começa depois o pagamento daquilo que fez. A partir dos 25, começa a pele a apresentar algumas rugas, ou algumas rugas de expressão, que com o Botox praticamente você faz dos 25 até os 90 anos, se quiser. É a partir dos 30 anos que a gente começa a observar as evidências das primeiras manifestações do envelhecimento da pele. A gente começa a observar as manchas, né? Então, principalmente aquela paciente que tem o melasma, que são as manchas aquelas escuras, ou então as melanoses solares por causa do sol. A pele já começa a formar poros, existe uma alteração de textura daquela pele, ela não está mais lisinha como era a pele dos 20 anos. Existe uma alteração das linhas de expressão que já começam a ser observadas nessa idade. Então, é importante fazer o uso de agentes tópicos e orais, desde o uso de fotoprotetores, são fundamentais e a gente deve manter sempre, até antioxidantes e antiglicantes, os antioxidantes que vão evitar a formação dos radicais livres e os antiglicantes que vão evitar a quebra do colágeno. O uso do silício orgânico, então é importante o uso dele via oral para evitar essa flacidez, o aumento da flacidez e o colágeno hidrolisado.
A toxina botulínica é um tratamento que a gente já deve pensar nessa idade, que serve para atuar fazendo o quê? Uma diminuição do movimento daquelas rugas que vão se formando e evitar a formação, prevenir a formação das rugas estáticas, para que elas não fiquem marcadas. A gente tem um envelhecimento a partir dos 25 anos, onde a gente tem uma redução de colágeno anual de 1%. Outra forma de tratar essa pele dos 30 anos é fazendo peelings. Os peelings são importantes para que a gente possa fazer uma renovação celular dessa pele. Além disso, o uso do laser e da luz intensa pulsada são 2 tipos de procedimento também feitos no consultório dermatológico, sob indicação e sob avaliação principalmente do tipo de pele, porque não são todos os tipos de pele que aceitam esse tipo de tratamento. Isso vai fazer, todos esses tipos de tratamento vão fazer com que exista um estímulo do colágeno e que essa pele consiga passar dos 30 anos para os 40 anos mais forte. Então aqui a gente observa uma paciente com 40 e poucos anos. Aqui a gente vê que o grau de envelhecimento não está tão avançado, então que existe ainda uma estrutura de sustentação do lábio, existe um pouco a perda daqui, existe já uma diminuição, essa queda do canto da boca, que já está querendo a formação dessa ruguinha aqui embaixo, pelo depressor do ângulo da boca, que é um músculo que nós temos aqui, e a região do sulco que já está querendo formar. Agora aqui, para esse tipo de grau de envelhecimento, a gente vai usar um outro tipo de laser, é um laser fracionado não ablativo, que vai atuar de dentro para fora estimulando o colágeno. Então é um tipo de tratamento que vai ter um tempo de duração maior e que a gente vai ter expectativa de melhora de uma maneira muito natural. Aqui nós podemos observar que existe uma cicatriz de acne, e a gente pode fazer o tratamento combinado com esse tipo de laser para melhorar esse tipo de cicatriz também. A gente vai gradativamente perdendo a elasticidade, a firmeza, a gente tem uma redução até da firmação da gordura que a gente tem, por isso a gente tem essa queda palpebral, queda das bochechas, tem aquele famoso bigode chinês. E a gente observa clinicamente aquela pele com uma perda de espessura. A gente observa que ela fica sem brilho, as rugas são mais evidentes, os lábios começam a ficar mais fininhos, né? A pele ao redor dos lábios também começa a formar os sulquinhos. E nessa idade são mais diagnosticadas algumas doenças, como hipertensão e o diabetes. Observamos uma pele muito mais envelhecida nas pacientes que têm diagnósticos desse tipo de doença. Isso a gente tenta consertar com o quê? Cremes anti-idades, toma colágeno, a gente tem lasers que a gente pode ajudar. A partir de certas idades, a gente tem alguns lasers indicados. Quanto mais nova a gente é, menos agressiva a gente usa os lasers. A gente tem desses lasers mais simples, que é a luz pulsada, para pequenas manchas, para pequenos vasos, até lasers mais intensos, como o CO2, que dá uma contração de pele muito interessante. Isso adia procedimentos mais agressivos. Então a gente tem a opção desse laser que é o de Erbium e Agni. Ele tem trens de pulso que vão fazer sobreposições de calor na pele, vão danificar essa pele na derme, onde tem o colágeno, e fazem com que esse colágeno seja produzido de novo. Então a gente tem uma firmeza já imediata por esse estímulo calorífico que a gente tem na pele e vai produzir um estímulo de colágeno novo que pode até se reproduzir até 3 a 6 meses. A gente vai subir aqui, fazer isso daqui, marcar a mandíbula delas, vão fazer repuxar como se fossem as linhas de tensões, como seria feito numa cirurgia plástica quando eles cortam. Só nós vamos puxar um calor bem forte para cá, ó, para fazer esse esticamento na pele e no pescoço também. Naquela questão de que sempre se fala, o pescoço não esconde a idade, mas a gente tem alternativas pelo menos para amenizar essa situação. Temos aplicações de alguns tipos de fios de suspensão modernos, atuais, que trazem bons resultados, às vezes de forma parcial, isto é, não tão prolongado como uma cirurgia, mas que para uma demanda de uma paciente de pouco tempo de recuperação, com tempo curto de resultado, muitas vezes cai muito bem. O próprio laser se aplica na região do pescoço, a aplicação de toxina botulínica também é feito no que a gente chama de bandas platismais da musculatura do pescoço. Então há uma alternativa boa para ir. Além disso, a gente tem uma perda de brilho, tá? Da pele. Esse laser também vai ajudar porque ele tira fatias de pele superficialmente, fazendo essa renovação celular que também diminui com o passar dos anos. A gente perde brilho, a gente perde vasos, então perde aquele tom rosadinho de quando a gente é mais nova. À medida que você envelhece, está lá pelos 40, 45 anos, você já tem que recorrer a esse tipo de lasers, né, mais profundos.
Tem lasers que dão contraturas musculares, tem ultrassom, que contrai a musculatura, dá um efeito lifting. Claro, todos com efeitos moderados, não são cirurgias, mas dão efeitos muito interessantes e prolongam a vida da pele em termos de flacidez, rugas, né? Isso dá uma longevidade maior à nossa pele. O tratamento das alterações do pescoço, claro, muitas vezes vão demandar algo um pouco mais agressivo. Aí nós temos componente de pele, temos componente de musculatura, temos componente vamos dizer assim, da queda das estruturas que vem com o envelhecimento. Um dos tratamentos mais realizados a nível do pescoço é justamente o lifting, né? A elevação dessa região e que normalmente demanda tratamento cirúrgico para isso. Então a gente anestesia um pouquinho, porque são várias ponteiras com calores contínuos, né? Esse laser aqui ele não incha, ele só tem uma descamação após 2 dias, ele começa a descamar bastante. A paciente sente só uma ardência local agora, depois ela não sente nada, ela pode maquiar no mesmo dia se ela tem um evento, porque ela fica bem esticadinha, parece que passou um filme nela, um verniz, tá? Depois isso aqui descama e vem toda uma pele nova por baixo. A gente inclusive puxa o calor, faz aqui pra dentro do couro cabeludo, ó, pra poder ter uma área melhor de fixação, ó. Agora a gente terminou a primeira ponteira do laser, que é a Smooth, que é onde vai na camada mais profunda da derme para pegar e danificar as fibras de colágeno. Agora a gente vai fazer outras ponteiras, são mais 3 ponteiras de NDI, que vão ser um calor um pouquinho mais superficial, mas também para estimular essa parte de fibras colágenas e o calor faz com que a gente tenha uma retração de pele. Agora eu vou fazer a última ponteira do rosto, que é onde a gente pega a camada córnea, a camada mais superficial da pele, a gente vai tirar fatias de pele para ajudar essa renovação celular que diminui conforme vai passando a idade. Então a gente vai fazer uma renovação toda dessa pele, ela vai ficar brilhosa, faz uma leve fumacinha, porque ela fatia a pele, tá? E agora a gente inclui a ponteira intraoral dentro da boca para estimular esse subida aqui. A gente vai estimular calor por dentro da boca, tá? Para pegar os músculos que tem aqui embaixo e o rejuvenescimento de colágeno também por dentro para ajudar aqui, tá? Essa ponteira intraoral a gente pode fazer nos lábios também para rejuvenescer os lábios e para ter um aumento, porque pelo calor, pela vasodilatação que ele faz, a gente tem um aumento labial sutil, não como de um preenchimento, mas que fica bem bonito. Normalmente, ao redor dos 40, entre 40 e 50 anos é quando começam a aparecer de forma mais evidente, por exemplo, as rugas, seja no canto do olho, os chamados pés de galinha, na região da testa, e aí muitas vezes o botox, a toxina botulínica entra como um tratamento e também como uma prevenção para isso. No que tange a qualidade geral da pele, é claro, a hidratação com cremes, com os óleos ajuda, mas o envelhecimento vai ocorrer para todo mundo e muitas vezes vai demandar tratamentos um pouco mais agressivos, como peelings, aplicação de laser, para tratar uma pele que mesmo hidratada já não tem a sua qualidade. A toxina botulínica vem agregar um pouquinho mais e com uma intensidade um pouquinho maior. Então, fazer a toxina um pouquinho mais frequente, de 5 em 5 meses, né? Porque a gente já tem umas linhas de expressão que já estão um pouquinho mais marcadas. Então, hoje, sem botox, é difícil. Mas com botox você vai longe e adia muitas cirurgias que antigamente se fazia lá pelos 40, 50 anos. Hoje talvez se faça a partir dos 70. Essa paciente ela tem uma idade cronológica de 50 e poucos anos e a gente pode observar a região como a região ao redor da boca, uma região bastante sensível e que vai se transformando com o tempo e envelhecimento da pele. Então a pele ao redor do lábio ela começa a se tornar mais fina, a gente pede o delineamento e começa a formação dos sulcos, né? As linhas de expressão, o código de barras que faz com que essas linhas fiquem mais formadas nessa região aqui, principalmente pela perda de sustentação da região malar. O tratamento que nós vamos fazer hoje é com um laser. Esse laser é um laser fracionado não ablativo e ele serve para fazer o tratamento dessa região e estimular o colágeno. Então nós vamos fazer com que aquela ruguinha ela comece a ficar mais superficializada de dentro para fora. Tudo bem? Não dói, né? Cada pontinho que a gente observa nessa região aqui é a região que foi tratada.
a pele, né? Existe um processo de ablação, isso é normal. O importante é criar um programa de tratamento e isso vai melhorando naturalmente e aos poucos. Além disso, você vai ter preenchimentos, que são géis que você coloca nas rugas com efeito temporário. Tudo isso é de efeito temporário, por isso que você tem que ter um esquema de tratamento cada 6 meses, cada 8 meses, dependendo da faixa etária da pessoa. Então, a gente pode observar que essa pele torna-se cada vez mais fina. Além disso, como esse hormônio, o estrógeno, está associado à produção do colágeno, a gente chama de neocolagênese, e ele está diminuído, vai acontecer uma diminuição da produção das fibras de colágeno e elastina. E por causa disso, a diminuição de sustentação da pele e a flacidez. E aí a gente pode observar também uma redução das placas de gordura que nós temos no nosso corpo. E uma das características que a gente mais observa clinicamente é o aparecimento de olheiras, que a gente não tinha antes. Então, como existe uma perda de estrutura e de sustentação dessa pele, o preenchimento ele é importante para reestruturar essa face. Sempre, então, o importante é discutir com o seu profissional, com o seu médico, qual é a alternativa ideal para aquele momento que tu está buscando um resultado. Mas sempre vamos estar falando que nenhum tratamento substitui o outro, eles vão muitas vezes associados, mas devendo ser indicados no momento correto. Então a cirurgia do rejuvenescimento facial, claro, demanda ali um tempo de recuperação, normalmente de 10 a 20 dias, mas estamos falando hoje em resultados de 10, 15 anos. A gente vê clinicamente uma pele no envelhecimento sem viço, uma pele desidratada, com perda da luminosidade, existe aparecimento de rugas, né, as linhas de expressão, principalmente ao redor dos olhos, ao redor da boca, porque são regiões com uma pele mais sensível, mais fina. Então, a partir dos 60 anos em diante, a gente observa que a função de barreira de proteção da pele, que é muito importante, principalmente formada pelas células de Langerhans, vão diminuindo. O que a gente pode observar é uma pele mais sensibilizada, né? Uma pele mais seca, e muitas vezes o paciente nessa idade ele procura um consultório se queixando de coceira ou de prurido crônico. Além disso, a gente nota que ela tem uma fragilidade capilar muito grande. E por causa disso, qualquer trauma que a gente observa nessa pele, desde que seja muito levinho, esse trauma não tem importância. Ele vai desencadear a formação de hematomas. E como é que a gente pode tratar essa pele e deixar ela uma pele mais saudável e mais forte para todas as alterações que estão acontecendo a partir dos 60 anos? A hidratação. Então, a hidratação é o fator principal e fundamental para a gente iniciar esse tipo de tratamento. Outro fator importante é tomar bastante líquido. Esse líquido é fundamental para a gente melhorar de dentro para fora. A água é importantíssima para que a gente possa se hidratar. Fazer uso de vitamina E, que é um antioxidante, né? E um hidratante, que a gente possa fazer uso via oral ou tópico também, que possa nos ajudar. Fazer uso tópico ou oral também de ácido hialurônico, que ajuda na hidratação e na formação da espessura dessa pele para tornar ela mais forte. Além disso, cuidado com os banhos. Os banhos devem ser rápidos. Banhos muito demorados nessa idade façam que a gente tenha que a pele se torne mais seca. Cuidados em não usar bucha, não usar esponja, porque a gente acaba tirando toda a barreira de proteção da pele. É importante, assim como todas as faixas etárias até agora que a gente falou, fazer a visita ao dermatologista, mas principalmente nessa idade para se observar as lesões que a gente tem de pele. Todos os cânceres aumentaram muito e o de câncer de pele aumentou bastante. Então, isso é devido à exposição solar, o tipo de, digamos assim, exposição que os raios do sol estão chegando ao nível da Terra, estão diferentes de anos atrás, então nós temos que ter um cuidado maior. O sol é um grande causador, é o principal fator de câncer de pele. Então nós estamos nessa campanha, aproveitando a orientar os pacientes que eles devem fazer o uso de filtro solar sempre no dia a dia e principalmente quando eles vão em ambientes de exposição solar como praia, piscinas, clubes. Hoje é uma campanha para a prevenção do câncer de pele, acontece em todo o Brasil, né, o dia 26 de novembro. A gente está fazendo triagem com as dermatologistas e aqui dentro do bloco cirúrgico a gente faz as biópsias de casos suspeitos. Esse trabalho em conjunto entre a dermatologista e os médicos cirurgiões, tá? Principalmente cirurgia plástica, geralmente são pacientes que têm uma dificuldade grande para serem encaminhados para o serviço do SUS para ter esse atendimento e hoje a gente está oferecendo essa oportunidade, tá, deles terem o diagnóstico e o tratamento no mesmo dia.
e evitando aqueles casos que os pacientes podem se perder ao longo dos encaminhamentos, ao longo dos dias, que às vezes conseguem consultar um dermatologista e não conseguem com o cirurgião. Então assim a gente consegue agregar, fazer uma oferta, um tratamento completo para eles. Funciona assim, então, as dermatologistas fazem a avaliação, na suspeita de câncer de pele, elas vão determinar qual tipo de câncer de pele que existe essa suspeita. Conforme esse tipo, aí pode ser só uma biópsia, seja a retirada parcial ou a retirada total da lesão com uma margem de segurança. Porque uma vez diziam beleza, né? Mas só que as beleza se transformou, né? Isso aqui era uma beleza, era escurinha, bonitinha, né? Ela ficou assim, ficou meio amarronzada, né? Então trocou de cor. Então eu disse, agora não é mais beleza, então. Ele faz acompanhamento, né, dos sinais e ultimamente tem de 4 meses, 5 meses, elas crescem muito rápido e acaba tendo coça, dói, sangra. E aí a gente faz acompanhamento, tira todas as vezes que foi tirado, é câncer de pele. Nós temos a pele muito branca, então eles nasceram com as pintinhas e daí todo mundo diz que a gente tem que cuidar. E daí ela, por ser muito branca, ela tem as pintinhas dela começaram, ela sente coceira, elas começaram a ficar mais escuras e aumentar o tamanho. E daí a gente tem o cuidado de passar o protetor diariamente, todo dia, não sair em exposição no sol, sair sempre com boné, nos horários permitidos. Então daí a gente quer ter um acompanhamento dermatológico para ter certeza que está tudo certo e que ou se tem que remover ou se não, né? Esse paciente tem uma lesão altamente suspeita de melanoma em face e por isso vai ser examinado todo o restante do corpo, toda a superfície corporal. Tórax anterior, tórax posterior, os braços, as pernas, a cabeça, o couro cabeludo, as orelhas. Vou examinar agora as suas costas com um exame chamado de dermatoscopia, com o dermatoscópio, que ele mostra um aumento de 10 vezes da lesão para a gente ver se tem mais alguma coisa suspeita. Aqui nas costas não, é só monitoramento de algumas lesões. E é assim que se forma um câncer de pele, é pela exposição contínua, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Então todo o sol que a pessoa tomar, ela vai ter um efeito cumulativo nessa pele e esse efeito cumulativo de alguns anos, ou às vezes até conforme o tipo de câncer de pele de um tempo mais curto, a formação de um dano nas células da pele, essas células vão sofrer uma atipia e elas podem se transformar então malignamente e formar o câncer de pele. Existem 3 tipos básicos de tumor, que são o basocelular e o espinocelular, o epidermoide, que esses são um pouquinho mais fáceis de tratar, que pode ser feita essa biópsia parcial, incisional antes. E depois a cirurgia completa aqui ou posteriormente, tirando todo, é suficiente. Melanoma é um pouco mais complicado. Melanoma tem que ter a margem livre, mas depois existem vários critérios para seguir as fases depois do melanoma, que é ampliação de margem, pesquisa linfonodo sentinela, a procura, o estadiamento para ver se esse melanoma não enraizou, não metastatizou. Então o melanoma ele é um capítulo à parte, a preocupação maior, já apareceram alguns casos aqui, são pacientes que vão ter que ser acompanhados a longo prazo. É a maior preocupação de todo esse evento são os casos de melanoma, porque são os pacientes mais difíceis e que correm mais risco. Hoje foram detectados, diagnosticados vários casos de melanoma em pessoas que demorariam meses ou muito mais tempo para conseguir uma consulta com um dermatologista. E hoje nós conseguimos detectar clinicamente e já encaminhar para o cirurgião oncológico, para já realizar a biópsia hoje mesmo. Nós tínhamos uma camada de ozônio, nós tínhamos uma proteção ambiental maior e não existia tanta poluição. Então, hoje em dia, essa exposição é muito mais nociva. Conforme a região geográfica que nos encontramos pode ser pior, então aqui no sul do Brasil nós estamos numa região geográfica em que a linha do Equador passa no paralelo 30. É a mesma linha que passa na Austrália. A Austrália foi um país, há uns anos atrás, que ele era campeão de câncer de pele de melanoma. Porque pela incidência do sol, porque as pessoas lá têm a pele muito clara, muito branca e praia, então eles tinham muita incidência, eles tiveram que fazer campanhas muito intensas para
fazer a população se conscientizar disso e se proteger mais. Aquela pessoa que tem cabelo, olho claro e tem mais de 50 pintinhas no seu corpo, que tem múltiplos nevos, que a gente chama, muitas pintinhas no corpo, ela precisa do acompanhamento de um dermatologista, que tem o histórico familiar de câncer de pele positivo, precisa de um acompanhamento, que já teve ao longo da sua vida mais de 6 queimaduras solares. É um paciente que entra em grupo de risco. Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira, carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira, meu laboratório pra vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 30210530. A Bela Farma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação.